Boa noite, meus amigos, graça e paz. Muito bom mais uma vez nos encontrar, ainda que à distância, mas eu tenho certeza que você está nos ouvindo e certamente o Senhor tem uma mensagem para você essa noite, tem uma mensagem para o meu coração e para o teu coração. Gostaria de ler o Salmo de número 20, oração pelo rei na guerra, ao regente do coro, Salmo de Davi. O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Do seu santuário te envie socorro e te sustente desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus sacrifícios. Conceda-te o desejo do teu coração e realize todos os teus planos. Nós nos alegraremos na tua salvação e em nome do nosso Deus hastearemos bandeiras. Que o Senhor satisfaça todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhes responderá do seu santo céu, com força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Uns tropeçam e caem, mas nós nos erguemos e ficamos de pé. Ó Senhor, dá livramento ao rei, responde-nos quando clamamos. O rei Davi certamente sabia que em todas as batalhas, homens confiavam em suas armaduras, em suas próprias forças. Mas o rei Davi aqui, ao enviar o teu ungido, ao enviar alguém para um campo de batalha, ele sabia que a maior confiança vinha do Senhor, porque o nosso Deus, ele é grande, o nosso Deus, ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda majestade. Adore ao Senhor conosco. Grande, grande é o Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande Senhor, em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo.
Só Ele é digno de toda a honra, digno de toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos agradecer a todos vocês que estão nos assistindo e louvamos ao Senhor por esta oportunidade que temos de compartilhar ainda o Evangelho de forma com a tecnologia a nosso favor. Nós cremos que o Senhor, Ele tem os seus propósitos e os seus desígnios. O desejo do nosso coração era que todos estivessem aqui, que nós pudéssemos nos abraçar, pudéssemos compartilhar como foi a nossa semana, como foi o nosso dia. Mas aprove ao Senhor que hoje estivéssemos aqui à distância, mas o Senhor, Ele sonda o meu coração, o Senhor, Ele sonda o teu coração, e por isso nós rendemos glórias ao nome daquele que é digno de toda a honra e de toda a glória, Jesus Cristo. Sonda-me, conheces o nosso coração, que você possa orar esta oração conosco, louvar ao Senhor. E quando nós pedimos para o Senhor sondar o nosso coração, é bastante significativo, porque você está pedindo para o Senhor quebrar tudo aquilo que não é teu, tudo aquilo quem é você, para que Ele então se manifeste através de você, para que nós possamos dizer como o apóstolo Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e eu trago as marcas em meu corpo. Então que você possa fazer essa oração conosco, para que o Senhor sonde o teu coração. Sonda-me, Senhor, que me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que me se ache só a ti, e então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Quebranta-me
enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Aleluias. Que o Senhor possa te usar, que o Senhor possa nos usar. Agradecemos a Deus por todos os ofertantes, por todos os dizimistas que continuam fiel na casa do Senhor. E este é o momento que nós louvamos ao Senhor por sua vida. E eu queria orar por você que tem abençoado esta igreja, que tem ofertado na casa do Senhor. Deus, nós te louvamos por todos os ofertantes, pelos dizimistas, porque nós cremos que o Senhor é o nosso Deus e o Senhor é a nossa provisão. Por isso nós te louvamos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Mais uma música antes de passar para o nosso pastor Kleber. Ousado amor. Amor que nos resgatou, que nos tirou do lamaçal de pecado e que nos trouxe a vida, que nos trouxe a vida em abundância e que é capaz de, independente da tua situação, te alcançar, porque o amor dele é perfeito. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah, yeah,
mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas teu amor pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Dá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim te entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-los, mesmo assim te entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por teu infinito amor. Obrigado pelo resgate de nossas vidas, Pai. Nós sabemos que de nós nada podemos fazer. Nós sabemos que de nós mesmos nós não conseguiríamos, ao menos, se dar um passo em direção ao Senhor, se não fosse esse grande amor do Senhor. Por isso nós te louvamos nessa noite, Pai, e pedimos que mais uma vez o Senhor encontre os nossos corações. Abençoa-nos com a tua palavra, com a palavra que o Senhor tem para nós. Que o Senhor encontre os nossos corações aptos para discernir a tua palavra, e ajude-nos, Espírito Santo, a compreender a tua boa e perfeita vontade. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Pastor Kleber. Graça e paz, amada igreja. Deus seja louvado por mais um culto. Nós estamos aqui alegres de estar na casa do Senhor. E como o pastor Darcy pôde dizer,
mesmo longe fisicamente, mas nós louvamos ao Senhor porque os nossos corações permanecem unidos na presença do Senhor. Para mim, essa situação aqui é muito atípica, mas nós cremos que tudo tem um tempo, e nós sabemos que chegará o tempo em que nós estaremos aqui novamente, reunidos como igreja do Senhor, podendo celebrar o nome do Senhor. Eu espero que nessa noite, através das canções que já foram cantadas, através das orações e através da palavra de Deus, o Senhor fale poderosamente ao seu coração. Eu quero deixar aqui mais uma vez a minha gratidão pública diante dos irmãos, também em nome dos outros pastores, pela homenagem que os irmãos fizeram para os pastores no domingo passado. Foi muito bonito. O nosso desejo é que o Senhor prospere o ministério dessa igreja, que o Senhor os abençoe em todas as coisas. Pois bem, irmãos, antes de eu entrar na mensagem propriamente dita, eu tenho notícias do pastor João Marcos. Bom, eu sei que todos os irmãos estão preocupados com o pastor João Marcos, com a sua saúde. E o pastor está bem, ele melhorou, mas ainda sente algumas dores no abdômen. Amanhã, o pastor vai estar fazendo exames e pede por oração, que os irmãos estejam orando. Eu creio na providência de Deus, no cuidado todo especial de Deus que Ele tem para com seu povo. Há uns tempo atrás, mais ou menos um mês atrás, nós a vimos como pastores sentados, batendo papo, e o pastor já havia nos escalado. Falou, a gente vai voltando de maneira poucas, e deu os dias certos para nós estarmos aqui, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele não sabia, nós não sabíamos que ele estaria doente nesse período, mas o Senhor já sabia de todas as coisas. E o Senhor assim nos preparou esse dia. Agora eu gostaria de convidar você, aí onde você está, a curvar sua cabeça. Nós vamos orar para que nós possamos pregar a palavra e aproveitar essa oportunidade para colocar diante do Senhor também pastor João Marcos, para que Deus o abençoe. Vamos orar, meus irmãos. Grande Deus, louvamos o teu nome e agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, Deus vivo, Deus soberano, que reina sobre todas as coisas, inclusive sobre nossas vidas, sobre os nossos corações. Ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse culto. Nenhum culto, ó Pai, nós sabemos que é igual ao outro, porque nós sabemos que em todos os cultos, em todas as vezes que nós, como povo do Senhor, nos reunimos diante da Tua presença, o Senhor sempre nos surpreende através da Sua misericórdia e graça. Assim nós acreditamos que também está sendo essa noite. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, o melhor do nosso coração ao Senhor. Nós pedimos graça agora em que vamos ministrar a palavra do Senhor, que o Senhor fale aos corações. Aproveitamos essa oportunidade também para colocar diante do Senhor a vida do nosso pastor João Marcos, colega de ministério. Pedimos ao Senhor a Tua bênção sobre a sua vida. Pedimos ao Senhor que o Senhor repouse as Tuas mãos sobre o Teu servo. Que o Senhor, ó Deus, o abençoe nesse momento, para que ele possa passar por essa situação de enfermidade. Ó Deus, toda a Tua igreja coloca a vida do Teu servo diante do Senhor, esperando, ó Deus, que o Senhor nos dê uma resposta positiva, que o Senhor o abençoe sua família também, abençoe os nossos corações. É a oração que nós fazemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 7. E nós vamos ler os versículos do número 11 ao número 17. Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17. E nós vamos meditar nessa noite no seguinte tema: a poderosa graça de Jesus. Antes de nós lermos o texto propriamente dito, eu gostaria de convidar você a pensar que nós já chegamos no meio do ano. Ou melhor, já passamos do meio do ano, alguns dias.
Estamos prestes a entrar no mês 7, mês de julho. E eu tenho certeza absoluta, se nós voltarmos um pouco a nossa mente, se formos lembrar no primeiro dia do ano, todos nós esperávamos com expectativa, todos nós celebrávamos o ano de 2020 que estava chegando. E aquele que estava se apresentando diante de nós é um gigante, porém desconhecido. O ano de 2020 traria consigo muitos dias, por isso eu estou falando gigante, porém dias desconhecidos. E nenhum de nós, na melhor da nossa imaginação, ou na pior da nossa imaginação, poderia imaginar que os dias seriam assim. De uns 3 meses, 4 meses para cá, nós temos vivido tempos dificílimos. Difíceis na minha vida, difíceis na sua vida. Tempos de infelicidade, tempos de perdas, tempos de dores, tempos difíceis. Mas essa noite é noite de celebração ao Senhor. E nós não podemos esquecer, como eu acabei de dizer agora no início, nós chegamos até aqui. E podemos dizer assim como o profeta Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor. Talvez eu e você poderíamos juntar as nossas vozes com o salmista, como o Salmo 124 nos diz: se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ó irmãos, eu não sei o que teria acontecido comigo e com você. E se nós chegamos até aqui, chegamos simplesmente pela graça de Deus, maravilhosa graça, imensurável graça, graça sem fim, graça essa que é multiforme, graça essa que trabalha na nossa vida, em nossos corações de muitas maneiras. Ela nos salva, ela nos purifica do pecado, ela nos provê, ela nos sustenta nos momentos difíceis, ela é maravilhosa. Enfim, a graça de Deus, como o salmista diz no Salmo 63, versículo 3, ela é melhor do que a nossa própria vida. Mas a graça de Deus opera todas essas coisas porque ela é poderosa. E é sobre essa poderosa graça de Deus que eu gostaria de falar nessa noite, à luz desse texto. Esse texto de Lucas capítulo 7, que nós vamos ler aqui, ele não só narra um milagre, mas ele narra a graça poderosa de Jesus, agindo na vida daquela viúva. E graça essa que não só agiu no passado, ela pode agir na minha e na sua vida também, em tempos difíceis. E é sobre isso que nós gostaríamos de falar. Eu convido você, com o coração cheio de temor e reverência diante de Deus, para que pudéssemos ler esse texto e ver o que ele tem a nos falar. Lucas capítulo 7, o versículo 11 nos diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu, em outras traduções, se condoeu dela, e disse: não chores. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Deus nos abençoe através de sua palavra. É importante você saber que o evangelho de Lucas é um evangelho muito pesquisado. Ele é muito parecido com o evangelho de Mateus e com o evangelho de Marcos,
Com certeza você que é leitor da Bíblia, nos momentos em que você já leu o Evangelho de Lucas, você se deparou com muitas situações as quais você viu no outro evangelho, nos outros evangelhos. Mas o Evangelho de Lucas, ele é escrito, na verdade o Evangelho de Jesus, escrito segundo a perspectiva de Lucas, Lucas o escreve narrando aquilo que ele pesquisou e aquilo que ele soube. Escreve um homem chamado Teófilo. Esse homem nós não sabemos de fato quem era, mas alguém que possuía uma posição importante dentro da corte romana. Lucas, depois de muito pesquisar, Lucas, depois de muito buscar fatos, Lucas escreve a sua obra, que está em 2 volumes, Evangelho de Lucas e o livro de Atos. E Lucas escreve a esse homem chamado Teófilo com o objetivo de que ele entendesse, de que ele tivesse a mente esclarecida sobre tudo aquilo que Jesus havia feito e sobre tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Lucas tem o objetivo de mostrar para Teófilo que Jesus é o Salvador de toda a humanidade. E quando nós vamos lendo as narrativas de Lucas, nós chegamos aqui no capítulo 7. E chegamos no texto onde nós acabamos de ler. E esse texto do filho da viúva de Naim só aparece no Evangelho de Lucas. Não vai achar em Mateus, não vai achar em Marcos. E o interessante é que o texto que nós lemos, no versículo 11, nos diz assim, logo depois. Ele começa nos dizendo isso, logo depois. O que está nos dando a ideia de que está ligado ao que estava acontecendo anteriormente. E anteriormente, quando nós lemos o capítulo inteiro, vai dizer que Jesus, ele chega na cidade de Cafarnaum, cidade onde ele ministrou muitos milagres. E Jesus chega ali e cura o servo de um centurião, um homem que estava doente. Jesus chega e cura aquele homem. Então, logo depois, quando Jesus fez essas coisas em Cafarnaum, Jesus vai para uma cidade chamada Naim, uma cidade pequena, um povoado pequeno, que ficava a mais ou menos uns 10 quilômetros da cidade de Nazaré, e que ficava um dia de viagem da cidade de Cafarnaum. E o texto prossegue nos dizendo que com ele iam os discípulos e uma grande multidão. Se nós voltarmos um pouco no capítulo 6, nós vamos ver que Jesus, ele confronta os fariseus, nós vamos ver que Jesus faz milagres nos dias de sábado, depois nós vamos ver que Jesus acha um lugar plano e começa a ensinar, Jesus prega o Sermão do Monte. Então, a gente começa a entender a narrativa. Os discípulos sempre estavam com ele, mas o texto diz que uma multidão o acompanhava nesse momento, e o acompanhava pelo seguinte fato: Jesus já estava ganhando popularidade aqui no seu ministério, nesse presente momento. Então a multidão ia com Jesus. Quando você lê a palavra de Deus lá no 2º volume de Lucas, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, Lucas menciona lá assim, que Jesus ia de cidade em cidade, fazendo o bem, curando enfermos, libertando os cativos. E aqui nós vemos isso na prática. Jesus havia passado por alguns lugares já, ensinando, curando enfermos, libertando os cativos. E assim, aqui a narrativa se desenvolve. Mas o texto diz que ao se aproximar da porta da cidade, daquela cidade chamada Naim, Jesus se depara com uma situação difícil. Jesus se depara com um cenário de infelicidade. Jesus se depara com um cenário de dor. Jesus se depara com um ar pesado, vamos dizer assim. E ali na cidade de Naim, Jesus se depara com uma procissão fúnebre. Dentre as muitas dificuldades que um ser humano pode passar, creio eu que essa é uma das mais difíceis. E Jesus se depara naquele momento com um enterro, saindo da cidade. Então o texto vai nos dizer que Jesus olha, vê uma viúva que também estava com uma grande multidão. Ou seja, aquele era um dia triste naquela cidade. Era um dia triste naquela localidade. Não só a viúva que havia perdido seu único filho estava sofrendo, mas em certo sentido todos ali estavam sofrendo também. Então a narrativa ela vai ganhando corpo.
E no versículo 13 diz que Jesus a viu. Jesus viu aquela mulher. E isso tem muito a nos ensinar. Porque embora eu e você estamos passando momentos difíceis, tempos de infelicidades, as dificuldades estão permeando todos os corações, como é bom e maravilhoso saber que Jesus olha no meio da multidão, e Ele nos vê individualmente, e Ele vê o nosso coração, e sabe o que eu e você passamos na nossa vida, individualmente falando. E o texto vai além, diz que Jesus, ao vê-la, Jesus se compadeceu dela. Jesus sentiu no coração compaixão pela situação daquela mulher. Mas que bom nós sabermos que o nosso Deus é assim. Que bom sabermos que a palavra de Deus é verdadeira. Hebreus 4:15 nos diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, das nossas necessidades. De fato, Jesus vê. E Jesus sente no seu coração a angústia daquela alma, sente no seu coração a angústia daquela mulher. Mas a graça de Deus é maravilhosa. Jesus não só vê, o texto diz que Jesus vai ao encontro daquela mulher, e Jesus diz a ela: não chore. E a partir daí, quando nós vamos lendo até o versículo 17, essa narrativa, ela ganha uma outra conotação. O cenário que era de tristeza, o cenário que era de infelicidade, ele começa a se transformar. A partir dali, o texto vai nos dizendo que Jesus para aquele que estavam carregando o esquife, em outras traduções. Na minha tradução da NVI está caixão, mas caixão não existia naquela época, não era como o nosso. O esquife era tipo uma maca, e o corpo estava enrolado em cima daquela maca. Jesus para, Jesus através da sua palavra, através da sua graça poderosa, chama aquele morto, e ele se senta, e ele começa a conversar, e Jesus devolve ele à sua mãe. E esse versículo me chamou a atenção, esse versículo pulou o meu coração, esse versículo me levou a pensar nessa graça poderosa de Jesus. Poderosa ela de tal modo que pode nos alcançar em qualquer momento da nossa vida, em qualquer dificuldade que nós estivermos passando. Ela alcançou aquela mulher naquele dia e pode nos alcançar ainda hoje. Como eu gosto muito também da carta aos Hebreus, Hebreus 13:8, ele nos afirma isso categoricamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Bendito seja Jesus Cristo, porque Ele é o Deus de toda a graça. Mas aí o milagre acontece, e talvez para mim e para você, ao ler essa narrativa, nós falamos: o ponto culminante está aqui, Jesus fez o milagre. Sim, Jesus fez o milagre, mas junto com o milagre, Jesus fez outras coisas também, no coração daquela mulher. O que eu queria destacar para você, um grande teólogo chamado William Hendricks, ele diz algo importantíssimo. Quando nós vamos olhar para essa narrativa, pelo menos 4 personagens na narrativa ficam saltados diante dos nossos olhos. A pessoa de Jesus, a pessoa da viúva, de quem nós nem sabemos o nome, a pessoa do seu filho, que havia morrido, que nós também não sabemos o nome, e também a multidão. Mas nessa noite eu gostaria de focar na graça poderosa de Jesus, na pessoa de Jesus, e nessa viúva, no coração dessa viúva, na situação que ela estava. E quais são as lições que nós podemos aprender? Todas elas, para mim, estão descritas no versículo 15, a que eu gostaria de destacar. Jesus fez um milagre, e depois o texto diz que Jesus o entregou à sua mãe. Então, quando Jesus o entrega novamente à sua mãe, ali, Jesus, juntamente com aquele milagre, opera com graça poderosa no coração de todos, mas principalmente no coração daquela mulher, e pode operar no seu coração também. E quais são as lições que nós aprendemos aqui? Primeira, a graça poderosa de Jesus, ela pode e quer trazer alegria novamente nos corações onde a tristeza tem reinado soberanamente. Eu vou repetir para você. A graça de Jesus pode e quer trazer alegria novamente nos corações onde a tristeza tem reinado soberanamente. O texto nos fala de uma procissão fúnebre. Lembre, irmãos, como é uma procissão fúnebre. Ela envolve tristeza nos corações, e
principalmente no coração daquela mulher, daquela viúva. Possivelmente ela estivesse na frente do cortejo. E o texto diz que Jesus olha para ela. E o texto diz que a graça poderosa de Jesus o leva a agir. E Jesus vai ao encontro daquela mulher. E quando Jesus olha para ela, está próximo a ela, Jesus diz: não chores. Talvez em outras traduções, não fique triste. É certo, sem sombra de dúvidas, que o coração daquela mulher estava triste, que o coração daquela mulher estava angustiado, que o coração daquela mulher estava aflito, que aquela mulher estava com o coração cheio de dor. Mas que bom saber que nesse cenário a graça de Jesus a alcançou. E mais, a graça de Jesus alcançou, trazendo alegria novamente, naquilo que parecia ser impossível. Bendito seja Jesus, o Deus de toda a graça. Eu e você vivemos muitas situações nos nossos dias. Talvez não situações semelhantes à dessa mulher, mas situações que causam em nós o mesmo impacto. Situações em que nós passamos por grandes dificuldades na nossa vida, e em vista dessas dificuldades, eu e você passamos a caminhar com o coração cheio de tristeza. Lembre-se, ela estava caminhando para fora da cidade. Ninguém naquela época era enterrado dentro da cidade. As pessoas eram enterradas fora das portas da cidade. Possivelmente abriam umas cavernas e enterravam as pessoas, como nós nos lembramos do caso de Lázaro. Mas aquela mulher, enquanto caminha com o coração cheio de tristeza. E isso que aconteceu com aquela mulher pode estar acontecendo com você. Talvez você esteja até caminhando, mas esteja caminhando com o coração pesado, esteja caminhando com o coração cheio de angústia, esteja caminhando com o coração cheio de tristeza, cheio de dor, cheio de lágrimas. E tudo isso que vai dentro do teu coração, Jesus, o Deus de toda a graça, Ele vê e vem ao teu encontro, porque Ele quer trazer novamente alegria no teu coração. O nosso Deus é o Deus de alegria. O povo de Deus é o povo da alegria. Talvez você esteja pensando, mas pastor, são tantas as dificuldades. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia. Livro de Jó, capítulo 14. Para que nós possamos fazer a leitura desse texto. Livro de Jó, capítulo 14. Eu vou pedir 2 textos. Nós vamos ler livro de Jó e depois nós vamos ler Eclesiastes 11, capítulo 8. São textos que eu gosto, mas são textos que os irmãos, além de olhar para esses textos, vão ver aquilo que nós estamos falando. No livro de Jó, capítulo 14, versículo 1, nos diz assim: o homem nascido de mulher, ele vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Lá em Eclesiastes capítulo 11, nos diz assim no versículo 8. Eclesiastes 11, 8. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda, mas ele deve se lembrar dos dias de trevas, porque esses dias serão muitos. E se nós fôssemos citar outros textos, nós nos lembramos da palavra do Senhor Jesus, descrita no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Neste mundo, vocês passarão por aflições, e muitas aflições. Mas o texto não acaba por aí, ele diz: tem de bom ânimo. Então é certo nós afirmarmos, nós passamos por muita dificuldade nessa vida. É verdade, irmão. Eu não sei quais são as suas. Você não sabe quais são as minhas. Mas nós passamos por muitas dificuldades. E elas trazem consigo tristeza no nosso coração. E isso é normal. Isso é normal. A tristeza, ela bater no nosso coração é normal porque nós somos humanos. Nós não somos semideuses. Mas o que não é normal e o que Jesus não quer é que a tristeza, ela passe a dominar os nossos corações. É que a tristeza passe a reinar de maneira soberana dentro dos nossos corações. Naquele instante a mulher estava indo e o seu coração estava cheio de tristeza enquanto ela caminhava. Em certa forma a tristeza estava reinando soberanamente no seu coração.
Pode ser que esteja assim no seu coração esses dias. Você perdeu a alegria. Você está caminhando, mas está caminhando com o coração pesaroso. Lembre-se, o nosso Deus é Deus de alegria. O povo de Deus é o povo da alegria. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, gosto muito dessa carta, a epístola da alegria. O apóstolo Paulo diz por diversas vezes a palavra alegria na sua epístola. Pelo menos 15, 16, 17 vezes você vai achar o termo da alegria. Mas o mais conhecido que fica em nossa memória é quando ele inicia o capítulo 3, diz: alegrai-vos no Senhor, meus irmãos. E no capítulo 4, versículo 4, ele diz: alegrai-vos, outra vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. Ele diz: alegrai-vos no Senhor. Ele não diz alegrai-vos no Salvador apenas, mas no Senhor, que é sobre toda e qualquer situação. Lembra no começo, quando eu disse que Lucas apresenta o seu evangelho? Lucas tem o objetivo de mostrar a Teófilo que Jesus é o Senhor sobre toda a humanidade. É o Senhor, no capítulo 7, é o Senhor sobre a enfermidade. E aqui, nesse trecho que nós lemos, é o Senhor até mesmo sobre a morte. Uma das situações mais difíceis. Não existe situação difícil para o Senhor. É por isso você pode se alegrar. Paulo, quando ele escreve isso aos Filipenses, Paulo não está hospedado no hotel 5 estrelas. É isso que chama atenção. Paulo está preso em uma prisão romana, mas Paulo quer que aqueles irmãos pudessem se alegrar. Paulo chama ele para que eles pudessem se alegrar no Senhor. Porque Paulo sabia de algo que eu e você não podemos esquecer. A alegria na nossa vida é fruto do Espírito. A alegria do crente é permanente. A alegria do crente vai além de qualquer circunstância que nós estivermos passando. A alegria do crente não está nas coisas. A alegria do crente é uma pessoa. A alegria do crente é Jesus, o Deus de toda a alegria, o Senhor de toda a graça. Como é bom nós olharmos para uma narrativa dessas e ver que Jesus, ao operar um milagre, Jesus devolve o filho àquela mulher. E ao devolver o filho àquela mulher, Jesus também devolve a alegria no seu coração. Seja assim, meu irmão, no teu coração nessa noite. Que o Senhor ministre através do seu Espírito alegria no teu coração. Às vezes na caminhada da vida, eu sei, nós vamos nos descendo aqui, ali, e quando nós vemos, nós estamos com o coração cheio de tristeza e não conseguimos mais nos alegrar. Mas essa alegria está em você, porque o Espírito de Deus habita em você, e o fruto do Espírito também é alegria. Que o Senhor, através do seu Santo Espírito, desperte alegria no seu coração para a glória do seu nome. Neemias 8, ele nos diz assim: não vos entristeçais, mas alegrai-vos. Mas aí a Bíblia tem uma dinâmica toda especial. Ela diz que nós devemos nos alegrar, porque quando nós nos alegramos em qualquer circunstância, nós alegramos o coração de Deus. E quando nós alegramos o coração de Deus, a alegria do Senhor, ela se transforma em nossa força. Por isso, meus irmãos, alegre-se, que a poderosa graça de Jesus alegre o teu coração. Segunda lição que eu aprendo olhando para esse texto, é que a poderosa graça de Jesus, ela pode e quer renovar as esperanças no coração que está desiludido. Quando eu digo desiludido, eu fiquei olhando esse termo e pensando comigo: Senhor, não há um termo melhor. E eu procurando alguma coisa, o Senhor me direciona naquele que às vezes todos nós corremos até ele, no dicionário. E eu fui olhar no Aurélio, e eu sei que você deve ter na sua casa também um Aurélio. E olhando aquele dicionário, a palavra desiludida, ela dá a ideia de alguém que perdeu a esperança, de alguém que foi tirado a esperança, de alguém que está vivendo sem esperança. E quando eu olhei para aquilo, eu pensei, era a situação dessa mulher. Ela estava caminhando com o coração pesado, cheio de tristeza, mas estava também caminhando para fora da cidade, com o coração sem esperança. Sem esperança.
mas ali ela se encontra com Jesus. E além de ser o Deus de toda graça, Jesus é o Senhor de toda esperança. Glórias a Jesus. Por isso, o texto diz que Jesus para aquele esquife. O texto diz que Jesus, através da sua palavra, dá uma ordem, o defunto senta. Jesus devolve aquele defunto, aquele jovem agora restaurado para sua mãe. Talvez eu e você, passando os olhos assim, nós pensamos assim: e daí? Aonde ela estava sem esperança? É importante eu e você lembrarmos que o cenário do século I é um cenário totalmente diferente do século XXI, o qual nós vivemos. Talvez hoje, uma mulher acometida pela mesma situação, ela vai passar os seus dias de luto, mas depois ela vai à luta. Ela vai trabalhar, ela vai conseguir se sustentar. E hoje nós temos visto que elas têm crescido a cada dia mais, e não há horizontes para isso. Mas no primeiro século não era assim. O texto começa nos dizendo que ela era uma viúva, ou seja, ela havia se casado, mas seu marido morreu. Enquanto ela era casada, é importante sabermos que o homem judeu, ele tinha que prover a casa. Ele era o provedor, ele era o protetor, ele era o sustentador. Mas aquele que cumpria esse papel havia morrido. Porventura, se ele tivesse irmão, poderia se casar com ela. Mas a lei diz que se não tivesse filhos. E aqui, o texto não fala mais nada. E nós sabemos que o papel da mulher no século I era um papel difícil. Ela se encontrava dentro de um cenário difícil. Agora a sua esperança, pelo menos nessa vida, era o seu filho. Mas o texto nos diz que o seu filho havia morrido. O que ela levava consigo agora é somente tristeza. O que ela levava consigo agora era somente solidão. O que ela levava consigo agora era desesperança. Não tinha expectativas quanto ao futuro, certamente. Não tinha expectativas quanto aos próximos dias, o que seria dela. Mas naquele momento, ela se depara com Jesus, o Deus de toda a esperança. E ao devolver o seu filho, Jesus devolve a esperança naquele coração que estava desiludido. Glórias ao Senhor por essas coisas. Nós vivemos tempos, irmãos, em que nós passamos por muitos problemas. E as pessoas estão vivendo como quem não tem esperança. Semana passada, eu conversando com a minha esposa, uma colega conversa com a minha esposa e a minha esposa me conta. Fala: olha, fulana de tal soube que em certo lugar 2 pessoas se mataram por conta da pandemia. Não aguentaram mais ficar dentro de casa, não aguentaram mais ver as contas chegando, não aguentaram mais ver todo esse cenário. E a solução que acharam, infelizmente, foi tirar a própria vida. Mas esse é um caso dos muitos, onde nós vemos as pessoas vivendo sem esperança nesse mundo. Mas algo tem me chamado a atenção, e esses tempos atrás, conversava com o pastor João Marcos, com o pastor Darcy, pastor Luciano, e a gente chegava à conclusão que as pessoas, muitos crentes, têm vivido como se eles não tivessem esperança. Talvez, meu irmão, você esteja com o coração desiludido. Talvez, meu irmão, você esteja com o coração sem esperança diante dos problemas. Mas nessa noite, assim como naquele dia, a graça poderosa de Jesus Cristo quer renovar as suas esperanças nele. Porque ele pode todas as coisas. Quando Paulo escreve a Timóteo, na sua primeira epístola, eu convido você a abrir a palavra de Deus lá. 1 Timóteo. O apóstolo Paulo, ele deixa algo muito claro para Timóteo. O apóstolo Paulo, após se apresentar, Paulo escrevendo para aquele jovem pastor, Paulo diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança.
Em nenhum momento em que nós olhamos as epístolas de Paulo, nós vemos que Paulo deixou de enxergar que Jesus é a esperança. E isso é algo que eu e você, que o nosso coração jamais pode perder de vista. E se porventura nós perdermos de vista isso, a graça poderosa de Jesus quer trazer de novo, quer renovar as nossas esperanças, seja qual for a situação. Escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, da sua primeira epístola, o apóstolo Paulo diz o seguinte: se a nossa esperança estiver em Cristo, somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Meu irmão, não perca a esperança. Meu irmão, que a sua esperança seja renovada na presença do Senhor, porque no Senhor a solução para todos os nossos problemas nessa vida, e nós temos ainda a solução para a nossa vida, além dessa vida. Jesus é a esperança do seu povo, Jesus é a esperança real, Jesus é a esperança verdadeira. Naquele dia, ele entregando àquela mulher o seu filho vivo agora, ela poderia seguir pelo caminho, mas com um coração diferente em relação ao futuro. Poderia no seu coração de novo ter esperança. E é assim que eu creio que Deus quer que a sua igreja caminhe, sempre olhando para o alto, sempre olhando para o alto, porque é do alto que vem a nossa esperança. É interessante nós pensarmos que no primeiro ponto nós falamos sobre a alegria. E alguém bem disse que a alegria é o combustível da esperança. Quanto mais eu e você nos alegramos no Senhor, mais nós teremos esperança nele. No mundo onde a tristeza parece sombra que nos acompanha em todo lugar, nós temos uma esperança. E se a sua esperança está morta no seu coração, a graça de Deus, a graça poderosa de Jesus, quer trazer renovação no teu coração. O apóstolo Paulo, para terminar esse ponto, no capítulo 15 da sua epístola aos Romanos, ele faz uma petição. No capítulo 15, versículo 13, ele diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que você, meu irmão, o seu coração transborde de esperança nessa noite, em nome de Jesus. Mas ainda uma terceira e última lição que nós aprendemos nesse evangelho de Lucas, capítulo 7, uma lição acerca dessa graça poderosa, é que a graça poderosa de Jesus pode trazer vida novamente, naquilo que está morrendo em nós. Eu já li esse texto muitas vezes, e muitas vezes eu confesso a você que olhava o texto e pensando, morreu alguém. Todos os dias quando nós ligamos os noticiários, todos os dias quando vemos noticiário na internet, na televisão, rádio, por aí vai, nós ouvimos pessoas partindo, fisicamente falando, pessoas partindo. E quando são conhecidos nossos, nós até ficamos assim, mas quando não são tão próximos, foi mais um. E esses dias, ouvindo uma estatística e ouvindo um pastor falando sobre o assunto, ele disse assim: nós precisamos levar mais a sério as vidas. As vidas não são números. No instante em que alguém morre, parte da humanidade morre com ela. E nesse texto, o texto diz que alguém havia morrido, as pessoas, a multidão acompanhava aquele cortejo fúnebre, as pessoas estavam ali, mas o coração daquela mãe estava cheio de tristeza, o coração cheio de desesperança, e ali diante daquela mãe não estava apenas o filho dela morto. Eu tenho certeza e sem sombra de dúvida que parte dela também estava morrendo com ele ali, ou havia morrido. Talvez os seus sonhos futuros haviam morrido, talvez sua expectativa, como eu disse, de dias melhores havia morrido. A alegria no prosseguir havia morrido.
Talvez o ânimo de continuar vivendo havia morrido. Essas coisas, elas não estão explícitas, mas elas estão implícitas no texto. É sem sombra de errar que nós podemos pensar isso. Muito difícil nós olharmos uma mãe e quando ela tem uma perda como essa mãe teve, estar alegre no íntimo do seu coração. Até mesmo porque o versículo de número 13, quando a graça poderosa de Jesus chega diante dela, Jesus fala muito claro: não chores. Ali também, algumas coisas daquela mulher estavam morrendo certamente. Mas Jesus e a sua graça poderosa trouxe vida novamente naquilo que estava morrendo. Trouxe vida ao filho dela que havia morrido, mas trouxe vida para aquela mulher também. Que bom saber que Jesus nos alcança assim. Ele olha o nosso coração, Ele sabe a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó, e Ele sabe que na caminhada da vida, em meio às dificuldades, parece que nós vamos caminhando, mas muitas coisas parece que vão morrendo dentro de nós. O nosso ânimo de servir ao Senhor, a nossa alegria pelos irmãos, por estar juntos com os irmãos, a nossa alegria de servir a Deus, o nosso desejo de continuar acreditando que dias melhores virão, as nossas expectativas X, Y, muitas vezes essas coisas estão morrendo em nós, mas Jesus é gracioso e Ele quer nos dar vida, porque Ele é o Deus de toda a vida. Ali naquele dia, no encontro na cidade de Naim, não foi um encontro apenas de Jesus com um enterro, ali foi um encontro do Senhor da vida com a morte, e Ele tem as chaves do inferno e da morte em suas mãos. Ele venceu a morte, e Ele diz que nós em Cristo, firmados nele, nós somos mais do que vencedores, mais do que vitoriosos sobre toda e qualquer situação. Jesus, o Senhor da vida, Ele nos deu vida. Nós antigamente estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, mas Ele nos deu vida. Ele restaurou vida novamente, e Ele espera que nós possamos viver essa vida, e é uma vida com abundância, e se é uma vida com abundância, nós precisamos viver essa vida da melhor maneira possível, mediante aos dias que nós estamos passando, não importa quais sejam eles. Querido irmão, talvez você nesse período agora tenha passado por grandes dificuldades, ou está passando por grandes dificuldades na sua vida, e o seu coração, as suas forças, você sente que está morrendo, você sente que a cada dia parece que está pior. Jesus, o Senhor da vida, quer lhe restaurar vida. Se você é crente, Ele quer animar você novamente. Se você não é crente, Ele pode mudar e transformar a sua vida, transferir você do reino da morte para o reino de vida dEle. Jesus é gracioso, o seu poder é gracioso. Você e eu não podemos perder de vista nesses dias a graça de Deus em todo o tempo. Aonde nós olharmos, nós precisamos ver a graça de Deus sendo manifestada, porque assim eu é. Ontem eu fazia o estudo com o meu menino, o menor, o André. A gente estava estudando o devocional do tio Thompson, e eu achei algo maravilhoso, porque ele nos levou ao devocional a não reclamar, mas a agradecer. E é assim que eu e você precisamos seguir em frente agora, agradecendo a Jesus pela graça poderosa, porque foi assim que eles fizeram. Lembra que eu falei para você? O cenário começa com tristeza, depois vem o meio da história da narrativa, mas o final da narrativa, quando Jesus entra em cena com sua graça poderosa, o cenário é totalmente mudado. O final da história termina diferente de como começou. Eles terminaram louvando a Deus por aquilo que Deus havia feito. Deus de alguma forma havia visitado o seu povo. Eu espero que nós terminemos essa noite celebrando ao Senhor pelas muitas coisas as quais o Senhor está fazendo em nossas vidas, ainda que nós não estivermos enxergando. Mas eu termino a minha palavra com a palavra de advertência que
o texto nos mostra. Eles terminaram louvando a Deus, mas infelizmente terminaram não dando a Jesus o lugar que Jesus merece. Que eu e você possamos celebrar ao Senhor, mas que eu e você possamos dar a Jesus, o Senhor da alegria, o Senhor da esperança, o Deus de toda a vida, que nós possamos terminar essa noite celebrando o Senhor e entregando a Ele o lugar que lhe é devido, dono da nossa vida, dono do nosso coração. Que assim seja para o nosso bem, que assim seja para a edificação da igreja. Enquanto o ministério de louvor vai chegando, eu gostaria de orar por você, porque eu não sei o grau de tristeza que vai dentro do seu coração, eu não sei o grau de desesperança que vai dentro do teu coração, eu não sei as coisas que estão morrendo na sua vida, mas o que eu sei é que Deus, o Senhor Jesus Cristo, é gracioso e poderoso para mudar qualquer coisa, porque seu poder vai acima, vai além daquilo que nós podemos pedir ou pensar. E eu queria orar por você, entregar a sua vida, o teu coração diante de Jesus. Vamos orar, meus queridos. Curva a sua cabeça, curva o seu coração e se coloque diante do Senhor. Ele que tudo vê, Ele que tudo sabe, Ele também tudo pode. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, e agradecemos ao Senhor pela palavra do Senhor, porque é como o Senhor disse, a tua palavra é espírito e vida. Queremos louvar ao Senhor porque não há limites para o Senhor. E nessa narrativa que nós lemos, nós vimos que nem mesmo a morte é limite para o Senhor. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que crê em mim e vive, jamais morrerá eternamente. Louvamos o teu nome por isso. O Senhor é sobre tudo, é sobre todos. O Senhor é sobre os nossos corações. Nós queremos pedir ao Senhor, Pai, nessa hora, em nome do teu Filho amado Jesus, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações. Renova a alegria do meu irmão, renova as esperanças do meu irmão, renova, ó Deus, a vida do meu irmão diante do Senhor, para que nós possamos caminhar da maneira como tu queres que o teu povo caminhe, olhando para ti, firmes em todos os momentos, sem desejo de parar, correndo a carreira que nos foi proposta pelo Senhor, olhando como exemplo o Senhor. Nós te pedimos nessa noite, Pai, que o Senhor nos abençoe. Nós não podemos nada de nós, mas no Senhor, como a tua palavra diz, nós podemos enfrentar toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é a força da nossa vida, o Senhor é a força do seu povo. Nos abençoa, Senhor. Nós vamos cantar ainda, mas nós queremos pedir ao Senhor agora nessa hora, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com essa igreja e com toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Senhor, nos abençoa, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, eu confiarei. Teu nome clamarei,
se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu.
e tu és meu. Amém. Deus abençoe a sua semana. Que o Senhor te acompanhe, que o Senhor te guarde. Amém.